Inteligência emocional, uma das principais capacidades executivas. Em primeiro lugar, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar tanto as próprias emoções quanto as emoções dos outros de maneira eficaz. Ela envolve a habilidade de perceber e interpretar as emoções, utilizar as emoções para facilitar o pensamento e a tomada de decisões. Este vídeo não é sobre 5 dicas práticas para você ter inteligência emocional agora mesmo. Eu não sei se você me conhece, mas além de mentora de mulheres líderes, eu sou psicóloga e sou absolutamente contra esses manuais e soluções mirabolantes. Ainda mais quando estamos falando de emoções. Há uma primeira etapa que é negligenciada em cursos por aí e que é essencial. Para mim, é a etapa mais importante para desenvolvermos de fato a inteligência emocional. A capacidade de reconhecer e entender as suas próprias emoções. Não saber diferenciar as emoções pode fazer com que a gente tome decisões que não condizem necessariamente com o que a gente quer. Então é muito importante que você compreenda cada emoção, começando pela raiva. A raiva é uma emoção negada, escondida, para a maioria de nós mulheres. A gente foi ensinada desde crianças a não demonstrarmos raiva ou descontentamento. Se na sua família a raiva foi uma emoção reprimida, por exemplo, através de frases como "fica quieta", "não seja assim", "que feio ser assim", você pode ter mais dificuldade para expressar essa emoção e para lidar com a raiva do outro. A raiva é apenas uma emoção. Todo ser humano sente raiva. A gente precisa olhar para ela. A gente precisa perceber pequenos desconfortos que são colocados para debaixo do tapete, naquela sensação de injustiça, frustração. Quando não olhamos e buscamos compreender essa emoção, a gente somatiza ou a gente explode. A consequência é negativa tanto para nós mesmas quanto para as nossas relações. Então, a minha recomendação é que, em primeiro lugar, você identifique a emoção de raiva. Busque compreender por que você sentiu raiva para depois falar sobre o seu descontentamento com a pessoa. Compreenda, a raiva quer te dizer algo. Talvez ela te mostre sobre os seus próprios limites e a importância de se posicionar, por exemplo. E a tristeza? Essa emoção tão pouco acolhida. Há muito medo em acolher a tristeza e se perder nela. Ainda mais no mundo em que a alegria é escancarada, né? Escancarada nas redes sociais, inclusive. Todo mundo é feliz, mas são fragmentos, né, da vida de cada um. E cada vez mais a gente vai perdendo a capacidade de lidar de forma saudável com a tristeza. Busque acolher a sua tristeza ao invés de fugir dela ou de mergulhar nela. É sobre a emoção e não sobre a sua vida como um todo. Você pode ser feliz e estar triste. E está tudo bem. Se pergunte, o que a minha tristeza nesta situação me diz? E o medo. Quando que você sente medo? Você já pensou sobre isso? É importante sentirmos medo para nos protegermos. O problema é quando este medo ele se torna disfuncional. Aquele medo que nos trava, que impede as nossas ações cotidianas, como falar em reunião, falar o que se pensa, ter medo excessivo de falar algo e que a pessoa não goste mais de você. A minha orientação é: se questione para saber se o medo é real. Se eu falar o que eu penso nessa situação, a pessoa não vai mais gostar de mim? O que pode acontecer de pior caso eu dê a minha opinião nessa reunião? Não espere perder totalmente o medo para agir. Eu sempre falo isso para as minhas mentoradas. Realize ações pequenas, mais fáceis para você. Por exemplo, fale um pouco nesta reunião. Na próxima fale mais, na seguinte dê a sua opinião sobre um tema. Então vai devagar, vai aos poucos, dessensibilizando esse medo. E o desgosto? Você sabia que o desgosto também é uma emoção? As mulheres elas possuem mais dificuldade de demonstrar o desgosto. A gente não gosta de algo
E por acharmos que não podemos desagradar, nós não nos expressamos. Aceitamos comportamentos que nos desagradam porque não queremos desagradar a pessoa que nos desagradou por medo que essa pessoa não goste da gente. Novamente eu te pergunto, você está colocando limites para os outros? Eu tenho um exercício prático para você. Durante 3 dias, se observe. Observe as suas emoções e eleja a principal emoção que você sentiu naquele dia. Se pergunte por que você sentiu daquela forma. O que você pensou antes da emoção vir à tona? Sempre tem um pensamento que antecede a emoção. Isso é autoconhecimento. E para que você reaja com inteligência emocional às situações, é necessário treinar, reconhecer e compreender as emoções. Me conta o que você achou desse vídeo. Foi importante para você? Me escreva nos comentários. Ah, e não esquece de dar um like se você gostou. Beijos!